Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no Acalasa Podcast. Eu tô muito feliz que eu tô com um amigão lá do grupo, é o Robson. Tô muito feliz, Robson, que você tá aqui. Quero que você se apresente aí para a galera. Mas antes de passar para o Robson, eu vou pedir para você que está assistindo a gente se inscrever no canal. 80% das pessoas que assistem os nossos vídeos não estão inscritos. Então, se inscreva, ativa o sininho para você ficar realmente por dentro de tudo que acontece na nossa doença Acalasa. Então, Robson, seja muito bem-vindo aqui no canal. Estou feliz que você já era nosso leitor, assinante, inscrito, tudo aqui no canal. Quero que você se apresente aí para a galera e me diga como que começou essa doença, qual foi o seu primeiro sintoma, o que que você sentiu de desconforto que você pensou assim, cara, isso não tá ok. Seja muito bem-vindo aqui no canal, tá? Oi, Jennifer, obrigado de estar aqui, né? Como eu falei, eu sou seu fã e agora estou aqui conversando com você. Eu sou o Robson, eu sou do Rio de Janeiro, moro em Niterói, entendeu? E algumas coisas que eu fui assistindo do seu podcast eram coisas que num exame que eu fui fazer, eu descobri a calásia. Mas a calásia que em si, o que me alertou foi no momento de eu ter uma doença que eu não sabia o que era, sabe? Ao ponto do doutor perguntar para mim: você já morou no interior? Era isso, a informação. Aí, quando ele falou interior, ele falou doença de Chagas, eu lembrei da minha quinta série do Trypanosoma cruzi, entendeu? Que ataca coração, doença de Chagas. E eu falei: não. Mas aí eu fiquei nessa, entendeu? E Isso foi ele em fez que um ano? exame que eu estou começando do exame para eu poder mostrar para Mas você. que ano foi isso? Foi em 2023, Tá. no final de 2023, 24, que eu estava sentindo refluxo e sentia nos exames anteriores que eu vou chegar, eu sentia que como se fosse uma como é que se diz? Uma pré aqui, como se diz o nome? Gastrite, entendeu? Então, eu fui tratando isso. Teve uma vez que eu tive H. pylori, eu tratei tudo, mas eu não tinha engasgo, eu não tinha nada disso. Era um exame periódico que eu fui fazer, que eu sempre faço todo ano, e descobriu a calase. E quando ele acabou de fazer o exame, que eu estava com o meu acompanhante, ele falou assim: olha, eu fiz o jejum normal para fazer o exame, por causa da alimentação. Ele falou assim: ó, quase que não deu para fazer, porque tinha muita comida no esôfago dele. Eu tive que redobrar a anestesia para que não fosse para o pulmão, não engasgasse, poderia até morrer. E quando eu saí dali, a gente não está vendo nada, né? Ele foi e me alertou aquilo ali. Até então, para mim, era como se fosse um H. pylori, entendeu? Né? Aí, o que acontece? Quando eu saio dali, adoro ir para os lugares para poder ver o que é aquilo ali, até mesmo nos exames que eu pego, eu descobri a calásia dos sintomas que eu joguei no YouTube, tá? Joguei a calásia, aí veio você, eu falei: não, vou assistir o podcast para ver o que está acontecendo. Aí, quando eu botei, eu não lembro qual foi, com quem você estava falando. Nesse momento, não, porque eu já assisti tantos, entendeu? Mas aquilo ali meio que me mostrou os sintomas que eu estava, entendeu? E você falava, e a pessoa falava, e que não conseguia, e que regurgitava, e que ficava assim. Eu falei: eu estou sentindo isso. Aquilo foi me alertando: eu estou sentindo isso, eu tenho isso. Eu ficava assim: eu Porque tenho isso. você desculpa te interromper. Você, no seu dia a dia corrido, você ia tendo sintomas, mas não ia se dando conta, era isso? Isso, porque era muito fraco. Aí voltar, e parando aí, vamos voltar. Quando foi, vamos jogar, a gente sempre calcula antes e depois de pandemia, né? Antes da pandemia, vamos dizer, em 2000 e alguma coisa, deixa eu ver, 2015, 2009, 2010, eu estava indo para Cabo Frio, eu estava indo sozinho, no ônibus.
Aí, nessa época, eu morava lá. Aí, dentro do ônibus, saindo da rodoviária, eu senti que hoje eu sei que é espasmo, entendeu? Eu senti uma dor que veio pelas costas. Foi o primeiro sintoma que eu tive, que depois que eu fui vendo essa calada, que eu fui Entender, ver o né? que era. Eu senti uma coisa que veio por aqui, no dente, aqui por baixo. Eu comecei a suar frio, eu estava sozinho, que eu desmaiei. Eu desmaiei. Nossa. Quando eu voltei, eu estava suando muito e engolindo a saliva. Eu engolia a saliva, porque eu sentia que eu engolindo a saliva, aquilo ia dissipando. E eu, em nenhum momento, eu pensei que eu ia morrer, porque a gente pensei que fosse um infarto, alguma coisa assim. Não falei com ninguém, abri a janela, o vento, engolindo, juntando saliva na boca para engolir e fui melhorando. Aquilo ali passou. Eu falei, né? Deve ter sido alguma cãibra, sei lá, alguma coisa assim. Só que eu não liguei. Eu continuei minha vida e tudo. Aí o tempo foi passando, eu fui tendo umas dores que eu estava sentindo, eu fui fazendo exames, só que foi detectado H. pylori, gastrite. Eu pensava que eu tinha hérnia de hiato, porque eu já estava meio que achando que aquilo ali não era estômago, por quê? Eu não sentia nada de estômago, eu não tinha dor no estômago, eu não tinha azia, sabe? Nada. Eu não sentia aquela dor, nada. Eu só tinha um problema que eu achava que daqui para cá eu sentia meio que incômodo, até minha respiração mesmo. Aí foi passando. Voltando nesse médico, e nada de engasgo, nada disso. Mas quando chegou, depois da pandemia, quando eu ia almoçar, eu ia para restaurante, que eu ia trabalhar e ia almoçar. Eu pedia comida, botava lá e comendo naturalmente. Porque eu sou muito de descansar o talher, entendeu? Eu não fico coisa. Teve uma hora que a comida não desceu. A comida não desceu e eu fiquei assim. Aí levantei, eu fico nervoso, falei, vou morrer, vou morrer. A coisa que você pensa é que vai morrer. Aí o pessoal que estava na mesa, o que foi? Eu falei, você não quer falar com ninguém, você fica assim, ó. Aí levantei, aí fechei o olho e falei assim, meu Deus, vou morrer. Aí fiquei. Aquilo foi descendo, mas devagarinho. Cada descida que é como se fosse a porcentagem, né? Eu ia vivendo, eu ia vivendo. E É um foi, passou. conta-gotas, né? Aí aquilo foi, passou, eu bebi água, né? Eu bebi água e aquilo ali foi passando. Tá, tudo bem. Eu falei, deve ter sido alguma coisa que agarrou, não passou, mas nem me, né, calculava que poderia ser isso. Mas depois disso, comecei a Fica sentir que mais eu tinha alerta, né? Ficou mais alerta, né? isso, eu comecei a sentir que tudo que eu comia não descia com facilidade, tá? E às vezes a gente tem mania de relaxar para comer, ficar assim, né? Então, quando eu estava comendo, que eu senti, eu fazia assim, ó, para a comida descer. Aí eu comecei, no meu psicológico, a me acostumar com aquilo ali. Porque em nenhum momento ele aconteceu o que aconteceu da outra vez, porque eu comecei a mastigar mais, a botar pouca comida e me policiar de não tomar água, entendeu? Eu ia só mastigando, descendo. Quando, às vezes, eu sentia que ia acontecer alguma coisa, eu parava. Sabe quando você está com fome e você perde a fome? Porque você tem que se policiar comendo? E eu não gosto disso. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver isso e fui para o médico, né? Para ver o que estava acontecendo. E ela falou que uma falou que eu estava com gastrite na época eu fumava. Aí ela falou que era para eu parar de fumar, perguntou se eu bebia. Eu falei assim, bebo pouquinho. Eu gosto de tomar Prosecco, eu falei isso para ela. Ela falou assim, toma, você bebe. Você fuma, mesmo que você fume pouco, mas você fuma. Aí aquilo foi, e eu fui parando. Como eu faço academia e trabalho com esporte, eu tomava muito Torcilax, que às vezes eu ficava doído, e ela falou que o Torcilax estava me dando problema. E nenhum deles falou de acalase, nada, nada. Nesse doutor agora, em 2024, começo de 2024, que eu fui, que aconteceu tudo isso, eu sempre saía. Aí, quando eu fui acostumando, e os espasmos começaram, que às vezes eu ia deitar, às vezes você vai numa posição, você sente quando ele vem.
ele já dá uma pontadinha e fala assim, opa, aí você se ajeita e água do lado, tomando água, tomando água. No carro tinha que sair com água. Às vezes eu parava, se eu estava com alguém de carona, eu falei, para o carro que eu preciso tomar água, eu estou dando aquela paradinha. Eu falava assim, estou esperando aquela paradinha. Aí tomava água geladinha, aí ia passando, passava. Eu era movido à água, a água estava sempre do meu lado, entendeu? Aí o que acontece? Eu fui lá, fiz o exame, ele falou a calásia, eu procurei tudo para ver o que era. Eu me adaptei à minha alimentação. Depois que eu soube da calásia, como era, eu comecei. Aí eu parei de fumar. Eu tinha parado, como um médico anterior tinha falado para eu parar de comer açúcar, parar de comer derivados de leite, essas coisas, eu fui emagrecendo porque eu estava fazendo dieta. Tirei açúcar, emagreci pra caramba, entendeu? Malhando. Eu estava com 84 quilos. Aí o peso começou a baixar. 78. Aí depois eu falei, caramba, a dieta tá legal, açúcar. Aí fui 70. Eu falei, que isso? Eu nunca cheguei a esse peso. Eu tive esse peso quando eu tinha 20 e poucos anos, entendeu? Eu falei, aí foi 60, 69. Eu falei, não, não é Tem possível. alguma coisa Aí errada, não é só a dieta, né? não foi só a dieta. Então, mas eu não tinha Regurgitar, tinha ou não? o Nessa quê? regurgitar. Muito. De noite eu já não estava comendo à noite, porque eu acordo. Sabe quando você está sonhando que você ficando sem ar? Que você fica querendo respirar e o sonho você está correndo para poder respirar, aí você acorda vomitando, entendeu? Então, assim, você ficava regurgitando, às vezes, do nada. E isso, para mim, estava me incomodando. Nesse apanhado todo, desde que eu soube da calásia, eu sou um cara que eu gosto de pesquisar as coisas. Aí fui pesquisando, pesquisando, cheguei em você, não vi coisa, mas eu pensava assim, não, eu não vou conseguir falar com ela. Eu não sei nem como eu vou falar com ela, porque ela é responsável pelo podcast, ela não vai falar comigo. E eu ficava na minha cama, porque eu moro sozinho, eu ficava assim, cara, eu tenho que ver isso. Aí fui pro Instagram. Fui no direct, entrei na página da Calásia, botei lá, aí falei com a Juliana, né? Ó, Entrei, ó, deixa eu te interromper um pouquinho. Para você que está assistindo aí, não, por favor, fale logo, né? Mande o direct para mim, vou é, deixar também agora aqui embaixo, eu estou deixando todos os contatos lá do Acalásia Brasil, do time da Juliana. Tem o link aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. Não deixe para depois. Continua, Robson. mas aí o que acontece? Foi por causa disso, porque eu estava tão querendo informações que eu fui, né? E fui lá e dei sorte de pegar a Juliana lá no direct. Falei com ela, entendeu? Aí expliquei, olha, é isso, sou de Niterói, está acontecendo isso comigo, assisto muito o podcast da Jennifer, e é isso, eu estou sentindo esse sintoma. Ela falou assim, Robson, do telefone, peguei o telefone, e ela falou assim, ó, estou indo para a casa da minha mãe, isso eu estava indo para uma festa. Aí eu estava indo e ela falou assim, ó, estou indo para a casa da minha mãe, isso já era quase 8, 9 horas da noite. Ela, estou indo para a casa da minha mãe, quando eu chegar lá eu ligo para você. Aí eu pensei assim, vai ligar nada, eu vou ficar no meio do caminho, não sei o quê. Aí, quando foi uma hora lá, ela mandou mensagem para mim, Robson, está podendo falar? Eu estava no carro. Aí eu falei assim, tô podendo. Parei o carro. Ela, posso te ligar? Eu falei, não, deixa que eu te ligo. Aí liguei para ela. Ela me deu todas as informações. Eu fiquei quase uma hora conversando com ela. E ela falando tudo. Olha isso, fica calmo. Isso ela foi me deixando calmo para que tudo aquilo que eu estava sentindo ia passar. Aí eu falei assim, cara, eu assisto tudo de Acalásia hoje, eu sei de tudo. Hoje, cortando um pedacinho, eu vou nos lugares que às vezes as pessoas falam comigo, e eu falo assim, não, porque eu não vou comer isso, porque eu fiz uma. Outro dia no shopping aconteceu isso. Eu tenho que comer devagar, porque eu fiz um procedimento, uma cirurgia. A menina falou assim: a minha mãe tem isso.
Eu falei, sua mãe tem isso? Ela come, às vezes, engasga, não sei o quê. Eu falei assim, olha só, dei o nome assim para ela, Acalase. Eu falei, entra nisso aí que você vai descobrir tudo. E eu sempre passo aqui e falo com você. Eu estou assim agora, estou bem forte nesse negócio. Então, tipo assim, falei com a Ju, ela viu tudo para mim, como que eu ia proceder. Eu falei assim, olha, eu já vi tudo até de SUS, O que não faz. o teu médico que você fez a endoscopia e deu que era Calaz, ele falou algum tipo de tratamento? Falou. Inclusive, eu estou querendo depois, quero voltar lá para agradecer ele, eu vou lá falar com ele. Ele falou assim, Robson, tem uma médica no Hospital Fundão, que é um hospital universitário que tem aqui no Rio, que ela trata dessa acalasa, ela sabe tudo, ela é bam, esqueci o nome dela, que depois eu entrei também no perfil dela, soube tudo dela, mas, isso que eu ia falar com você, eu comecei a ver cirurgias De Helen. de Helen, Poem, expansão e não sei o quê, e naquele momento eu já tinha decidido o que eu queria. Você entendeu? Eu falei, eu quero o Poem, eu não quero outra. Eu tinha marcado consultas em outros lugares que eu falei, eu não quero mais. Eu não quero que ninguém entre na minha mente para eu fazer outra coisa. Porque, pelo que eu sempre falava, o que eu sempre via, o Poem com o doutor Conrado, que teve um lance também, porque eu vi o lance do doutor Conrado, o que ele fazia. Entendeu? E aquilo me deu segurança. Em nenhum momento eu desconfiei de nada, em nenhum momento eu pensei, cara, será que isso existe? Por que só em João Pessoa? Por que dessa forma? E eu falei com o Edgar depois, com o doutor Edgar, sobre isso, depois da minha cirurgia. Eu falei assim, cara, eu quero fazer isso. Mas será que o doutor Conrado vai fazer isso em mim? Será que vai ser ele? Eu me peguei a ele, entendeu? Para fazer isso. Mas aí eu pensei assim, cara, aí a gente começa a questionar. O cara já está com uma idade avançada. Deve ter alguém depois para substituí-lo. Isso eu pensando. Em nenhum momento eu pensei que o doutor Edgar ia fazer minha cirurgia, entendeu? Uhum. Então, quando a Ju falou assim, olha só, não vai ser o doutor Conrado, vai ser o doutor Edgar. Eu falei, Ju, e aí? Robson, ele trabalha com o doutor Conrado, ele já sabe disso, sei o quê, é um médico. Eu falei assim, cara, eu sou meio cético, sabe? Mas aí o que acontece? Quando eu fui fazer, eu falei, tá bom. Aí a gente acertou tudo. Eu falei, eu vou fazer essa cirurgia. Eu quero fazer o poema. Depois que eu acertei tudo com a Ju, ela me falou tudo, os exames que eu tinha que fazer, perguntou os exames que eu já tinha em casa. Eu passei tudo que eu tinha, da endoscopia, tudo, da acalásia, que eles botam a acalásia com interrogação. Acalásia, entendeu? Aí tá. Aí depois que eu acertei tudo com ela, e eu comecei a me alimentar, porque isso foi em junho, finalzinho de junho, e ela chegou para mim, cara, eu sempre falo isso com ela. Ela falou assim: você vai entrar na turma de 21 de julho. Eu falei: não tem como eu entrar. Ela, em nome de Jesus, você vai entrar. Eu falei: tudo bem. Mas aí eu comecei como eu tinha falado para mim, eu quero fazer essa cirurgia, mas eu quero fazer em dezembro, vai ser presente de aniversário meu. Eu botei isso na minha cabeça. Aí, quando ela falou tudo, a gente acertou tudo, eu falei, tá, agora deixa comigo que eu vou correr atrás, e comecei a fazer a minha alimentação do meu jeito. Porque, Jennifer, eu não tinha um talo, sabe? Eu comia bem, descia bem, a água descia bem, e nada me deixava assim que eu só não podia comer à noite. Se eu comesse muito à noite, eu tinha refluxo. E eu comecei a sentir dor na garganta, porque o refluxo vinha, queimava e atingia o ouvido. E eu indo para otorrino, antes de saber da calase, né? Pensando que era coisa de garganta, infecção, essas coisas. Você vê como é que vai, a gente vai ficando de um modo que a gente não sabe, né? E depois que veio o lance da calasa, eu comecei a prestar atenção em sintomas que eu tinha, entendeu? Já tinha parado de fumar, já tinha parado de beber, eu não como carne vermelha, entendeu? Eu tomo suplementos, cara, eu tenho 60 anos, entendeu? Então, tipo assim,
O que a qualidade de vida que eu tenho, hoje eu pensava assim, cara, eu agora com 60 anos eu vou ter esse negócio, vou parar de comer, na fase que eu tô legal, não sei o quê, e de você passar no shopping, você vê as pessoas comendo, você com dinheiro e você não pode comer, cara. Eu chorava, tipo assim, eu via a pessoa comendo hambúrguer, às vezes eu sentava assim, ficava imaginando eu comendo um hambúrguer, sabe? Eu imaginava, olha só que preconceito, eu imaginava umas pessoas com 70, 80 anos comendo prato cheio, eu falei assim, como é que ela come e eu não como, cara? Sabe aquela coisa que vem na cabeça da gente? Mas graças a Deus foi tudo, foi acertando, eu fui acertando minha alimentação, eu fui comendo até a cirurgia, aí aconteceu tudo, aí eu virei para a Ju e falei assim, Ju, pode marcar, dia 21 eu vou estar lá. Ela, cara, isso aqui, eu falei, cara, é Deus, porque eu não tinha como fazer. Vai tudo se ajeitando, né? Vai, e a fé é muito importante. E a minha família junto, sabe? Amigos, alguns amigos, sabe? Então, todo mundo me dando força, graças a Deus, né? Encerrei aquilo ali da correria e falei, ó, vou estar indo para dia 20, estou indo para aí, vou te conhecer. Só que desse tempo, finalzinho, meado de junho para frente, eu comecei a não forçar a alimentação. Aí você ficou se alimentando de quê? Eu fazia sopa, minha mãe fazia sopa para mim com todos os legumes, aí já botava carne ou frango, tudo com proteínas, e eu tomava sopa. Batia no liquidificador? Batia no liquidificador, ia tomando, né, porque descia, eu não sentia dele estar lá. Mas chegava um ponto que parecia que enchia isso aqui, entendeu? E eu ficava assim, Na verdade, ficava no esôfago, né? Você sabe qual era o seu mega esôfago? O grau? Era 2. Certo. Grau 2, entendeu? Mas aí ficava aqui, eu não bebia água, porque eu tinha medo disso aqui ficar sufocado. Aí me dava muito gases, entendeu? Tipo assim, às vezes não era nem o alimento que estava me incomodando, parece que mexe tanto ali que os gases querem sair, tipo assim, vou falar, arrotar, entendeu? E o troço, e às vezes eu ia e enfiava o dedo na boca, assim, na goela. Quando eu fazia para vomitar, para regurgitar, só saía ar. Então, quando saía aquele ar, aí ficava bem. Melhorava. Entendeu? Melhorava. E tomando água, tomando suco, muita coisa eu cortei, porque eu não como glúten também, entendeu? Eu já tinha cortado. E fui na sopa, e ela falava assim, Robson, não força o seu esôfago, porque ele vai expandir. E ela sempre me dando atenção. E antes disso, veio a Diane para falar comigo, eu tinha marcado, eu falei, cara, a psicóloga vai falar comigo, não sei o quê. Aí veio a Diane, eu conversando com ela, uma simpatia, uma doçura. Eu falei assim, eu tô nervoso. Ela, calma, Robson, aquele jeito dela, calma, vai dar tudo certo. Aí tá, passou a Diana, a gente conversou, veio Bárbara. Falei, opa, tá marcado, vamos marcar, Bárbara. Bárbara, falei, Bárbara, você parece com a Ju, o jeito de falar. Ela, eu sou prima dela, não sei o quê. Eu já estava pegando intimidade com as pessoas. Aí depois veio a Miriam também, tipo assim, às vezes eu acho que ela cuida mais de mim do que eu mesmo, porque ela fica assim, tá tomando isso? Tá comendo isso? Não sei o quê. Aí depois, por último, veio o doutor Edgar. Um gentleman. Eu falei, caramba! Aí eu virei para ele e falei, é você que vai me operar? Ele, sou eu. Eu falei, ó, você aguenta que eu vou te fazer muita pergunta aqui. Ele, fica à vontade, fica à vontade. Tem que tirar todas as dúvidas mesmo, né? É importante. Uma educação, tirou todos os meus, como é que se diz? Eu tinha as dúvidas, entendeu? Falei para ele que eu queria o poema mesmo, que eu não queria outro, sabe? E que eu ia para Juiz de Fora. Claro que eu queria conhecer João Pessoa, mas não dessa forma, né? Mas eu fui lá, eu falei, estou indo para aí e estou pedindo muito a Deus que dê certo. Eu falei tudo que estava acontecendo comigo, falei do medo de que não fosse outra pessoa, que não fosse o Conrado, sabe? Eu falei para ele. Ele, não, fica calmo, que a gente era da equipe, não sei o quê. Eu falei, olha só, nesse momento, eu estou entregando a minha vida para você, entendeu? Porque eu quero voltar a comer, eu quero comer direito, não sei o quê. E sei que isso não tem cura, entendeu? Ele só faz que a gente tenha uma vida mais tranquila. Uma qualidade de vida, né?
você começa a acostumar com os espasmos. Em mim, ele vem de vez em quando metade, ele não chega a fazer isso, não. Eu sinto mais ou menos. Mas como a gente acaba acostumando, eu tomo a minha aguinha, me ajeito, ele vai embora. E o que acontece? Quando eu estava indo a Ju me mandou a foto do Roberto. O Roberto foi no avião comigo, que ele teve que tirar a sonda, ele teve que... Ah, sim, outro paciente, né? Outro paciente de Acalasa, que ele não tinha andado de avião ainda, a Ju falou assim, dá um help lá para eles, para fazer o check-in, não sei o quê, parará. Eu fui, encontrei com eles lá, até filmei e tudo, e o Roberto, me espantei quando eu vi o Roberto. Ele estava muito magro? Muito, muito, muito. E aquilo ali, eu sou assim, será que eu ficaria assim se eu não tivesse um recurso? Entendeu? E ele já estava 4 meses aqui. Então, tipo assim, ele foi no avião, eu fui me apegando a tudo. E eu falei assim, cara, eu acho que nisso tudo é o que eu tenho menos sintomas, mas que eu estou sofrendo com isso. Fui para lá, fui recebido por todo mundo, com a Ju, me levaram para um quarto. Eu falei, gente, eu vou ficar nesse quarto sozinho? Eu já pensava que era quarto coletivo, entendeu? Me botaram uma atenção, um carinho. O Você Yuri. foi sem acompanhante? Não, eu fui com a minha sobrinha. Eu fui com a minha sobrinha. Sei. E o Yuri também, que é o anestesista, né? Não é Yuri o nome dele? Olha só, eu sei o nome de todo mundo, eu conheço todo mundo. Tipo assim, ele veio depois na minha cama, depois da cirurgia, veio falar comigo. O doutor Edgar veio falar comigo. A Ju, eu não tenho, sabe, palavras, sabe, de carinho, de atenção. Como é que pode, né? Como é que é a vida da gente? Eu tenho essa tatuagem aqui. Na âncora? Há uns 4 anos eu tenho essa tatuagem. Aqui, ó. Tá vendo a minha? É. E eu tinha feito essa tatuagem, eu não sabia por quê. E eu falei para Ju, porque ela, eu fui ver que era da Calasa, né, o símbolo, né? Eu não sabia por que eu estava fazendo isso. Eu fiz, mas aí depois, quando eu fiz a cirurgia, o procedimento, eu falei, gente, é tudo a ver. O poema tem o símbolo, né, do coisa, e eu fiquei feliz porque Deus sabe por que eu fiz isso, entendeu? E eu sonhava, engraçado. Já estava escrito, né? Já estava escrito. E eu sonhava muito com lance de estômago, lance de que as pessoas, que eu estava sempre num ambiente que tinha a ver com negócio de cirurgia de estômago. Eu sempre sonhava isso, sempre sonhava. Sério? E eu sonhava com avião, com viagem, com isso, com não sei o quê. Aí fiz, não sei. Você vê, aconteceu mais ou menos. Eu só fui ter a noção disso foi agora esses dias passados, que eu juntei uma coisa na outra. E isso, para mim, me deu um renovo, sabe? De olhar as pessoas com outros olhos. Eu já era assim, mas o lance de ajudar, de dar informação, eu sou uma pessoa que eu sou cético em algumas coisas, entendeu? Mas depois que eu passei por essa cirurgia e tudo que eu vi que foi feito comigo, do pós-operatório, que eu senti uma dor aqui no peito, eu não podia nem respirar. E eu sou meio dengoso, sabe? Eu sou meio medroso e dengoso também. Então, tipo assim, eu fiquei na cama chorando e Juliana até me sacaneava, falava assim, vai, o crianção, não sei o quê, me sacaneando, sabe, com carinho para me descontrair. E ela falou assim, com três dias essa dor vai passar. Eu falei, não vai. E passou, cara. Com 3 dias, eu já estava respirando legal. Depois... como a gente não tem nada externo, a gente tem aquela sensação que tá tudo bem, mas por dentro são no mínimo uns 10 centímetros de corte, né? Isso. E quando eu vi que tinha um grampo, que ela depois mandou, eu falei, eu tô com isso dentro de mim. Ela falou, tá, porque eu comecei a comer mesmo líquido e pastoso, doía quando descia, doía. Ela, Robson, isso é normal. Hoje não dói mais. Mas aí eu comecei a ver que tudo que estava acontecendo comigo era momentâneo, aquilo ali ia passar. E eu tenho um pensamento muito positivo. Eu acredito muito em Deus, entendeu? Então, tipo assim,
Falei, isso vai passar. E com o tempo foi passando, depois do pós-operatório, a Bárbara, a Diane, a Miriam, eles estão sempre juntos, sabendo das coisas, não sei o quê. Vem a Juliana, veio o doutor Edgar, tiramos foto, eu falei assim, aí, né, um adendo aqui, eu virei para a Juliana e seria uma oportunidade de eu falar com o doutor Edgar e a Juliana junto. Eu falei assim, tem pessoas que pensam que isso um jeito de ganhar dinheiro, mas não é. Só sabe quem passa, entendeu? Pela atenção, pelo cuidado, de ligar, de mandar mensagem, mesmo depois. Eu sempre, às vezes, falam comigo, não sou eu que vou falar. E aí, como é que você está? E aí, Ju, estou com saudade, não sei o quê. Vira uma família, sabe? De você saber com quem você está falando. E falei com o doutor Edgar, obrigado por você estar fazendo isso e que você consiga levar isso à frente, porque você é um profissional não pelo seu diploma, porque não adianta você ter diploma e você não ser uma pessoa que faz o bem pelas pessoas. Não é dinheiro, até falei para ele, não é dinheiro, é querer fazer, é querer ajudar. E isso é muito importante na nossa recuperação, entendeu? Da gente passar isso para frente, que tem gente que tem medo, Sim. sabe? Que acha que vai para um lugar que às vezes até brinca assim, neguinho pensa que vai para lá para tirar os órgãos para vender, não é isso. Não trai. Até as pessoas que vão chegar depois, porque eu tava nervoso. Hoje no meu trabalho, eu falei assim, eu vou ter... E todo mundo aí vai para o podcast, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu falei, estou nervoso, sei o quê. Mas eu estava mais preocupado de eu chorar. Porque eu sou chorão, porque eu estou muito emotivo com isso. E a sua iniciativa, tá? A sua iniciativa desse podcast é muito importante, Jennifer. Estou falando por quê? Porque foi através de você que eu consegui, a cada entrevista que você fazia, a cada pessoa, a cada sintoma, porque ninguém era igual ao outro. Sim. Isso também que eu penso assim, que o melhor da gente estar, né? Todo mundo que tem calagem, mesmo que faz POEM, é importante assistir os vídeos, porque a gente continua com a doença. E cada pessoa vai falando uma coisa, a gente vai ligando uma coisa com a outra, né? E se entendendo, assim. Eu só sei que eu estou passando o seu link para todo mundo. Todo mundo está indo assistir você. Entendeu? Eu jogo só, assiste aqui, jogo no WhatsApp, toma, lê aí, não sei o quê. E todo mundo está falando assim, olha, eu quero ver seu podcast, não sei o quê, para lá, eu quero assistir. Eu falei assim, não. O que acontece? Eu estou me vendo aqui, eu emagreci, tá? Eu perdi 15 quilos. E agora eu já recuperei 3. Mas quanto tempo a tua cirurgia? Foi dia 20, foi dia 21. De julho, é? De julho. Eu emagreci, mas eu tô pegando. Eu falei com o Ju assim, Ju, já engordei. Eu falo assim, eu não engordei, não. Eu peguei massa, eu já aumentei 3 quilos. Eu não quero pegar gordura, porque eu perdi barriga, eu perdi flanco aqui do lado. Tipo assim, eu estava num peso quando estava com 70, quando eu tinha 20 anos. Entendeu? Eu falei, opa, bota uma roupinha, fica melhor, não sei o quê. Mas eu estou agora sabendo me alimentar. Mas o que acontece? As pessoas que chegam agora, que você vê, como eu vejo ainda o seu podcast, eu estava vendo o depoimento do marido da Miriam. Quando eu vi o depoimento dele, quando eu vi a cirurgia dele, ele tomando um caldinho, falou assim, agora eu quero comer a buchada. Eu falei, caraca. Aí depois eu fui ver, mas eu não sabia que ele estava tão grave assim. Eu falei, caramba, claro que hoje é como se fosse uma bariátrica, entendeu? Eu como devagarinho, é assim, é a hora da minha alimentação. Eu paro, eu boto o celular para o lado, né? Não tem mania de ficar em celular, como devagarinho. Quando é para eu molhar a boca, é só molhar a boca, eu não tomo o que eu estiver tomando, só para ajudar a descer. Às vezes você fica na expectativa se vai descer ou se vai parar. Como é que pode o psicológico, né? Aí fica, às vezes, para aqui. Aí fica, aí vou, não bebo água e vai descendo. Claro que tem pouco tempo. Eu já falei com Juliana, às vezes eu parece que
que o troço para aqui e vai descendo. Aí, o que acontece? Eu parei de tomar água junto, eu tomava Coca-Cola, que a Ju falava assim, ó, a Eu tomo Coca-Cola... coca, eu tomo água com gás, eu tomo o que tiver do meu lado, uma cerveja. A Ju falou, ó, a Coca-Cola é um mal necessário, mas ela ajuda a limpar o seu esôfago, não deixa juntar fungos, né? Aquela coisa técnica que eles sabem, né? E eu faço Eu isso. tomo muita água Hoje, com gás também. Eu é, gosto de gás. Assim, é, para mim tem que ter um gás, assim, sabe? então, o que acontece? Eu até bebo algum líquido, mas era só para molhar a boca. E o que acontece? Às vezes, ela para aqui. Às vezes eu fico incomodado. Aí eu fico Mas isso assim, depois do porém. eu até falei com Juliana. Eu não sei se isso é psicológico, mas desce, entendeu? Desce. É porque eu mastigo, mastigo, mastigo. Claro que eu tenho que jogar um pouquinho de água para poder. Jogar um pouquinho de água. Tenho que beber um pouquinho d'água para poder ajudar a descer. Claro, gente, é uma coisa recente. Ainda deve estar inflamado ainda, sabe? Não está cicatrizado No caso, totalmente. ainda tem 3 semanas aí de cirurgia, né? A vida inteira eu escutei que não era bom comer com líquido. Mas para mim, para o nosso caso, eu acho que quem tem acalásia tem que comer com líquido sempre, porque a gente não pode deixar nada no nosso esôfago. A gente tem que estar limpando ele sempre. Limpando. Isso aí. Eu penso nisso também. Quando eu como, eu penso que isso vai ficar agarrado aqui. Mas não fica porque eu bebo água e conforme o nosso movimento, ele vai descendo e isso aqui fica livre. Jennifer, eu vou te falar uma coisa. Eu tinha muita dificuldade de respirar antes do poema. Eu sentia que tinha um negócio aqui, minha respiração às vezes não rodava, isso eu tinha. Às vezes eu estava falando muito, eu tinha que parar para respirar. Hoje, isso aqui está livre. Eu não sinto mais nada como se tivesse uma coisa aqui. Às vezes eu fazia assim, eu passava a mão para ver se o troço ia descer. E aí, o que acontece? Eu fiz o raio-x do bário, né, que toma aquele contraste, que a menina ria muito comigo, porque eu fui fazer lá no Rio, um lugar que eu tive que pegar trem para fazer, sabe? Foi uma coisa que... mas eu fui mas com tanta fé, que eu já estava agindo já estava tudo marcado para fazer a cirurgia. E ela foi me dando, ela falou assim, olha só, você vai ter que beber isso aqui. Eu falei, é ruim? Ela falou, não, tem gostinho de morango, ela falou De iogurte. de iogurte. Aí eu falei assim, é pior do que whey protein? Ela, não, então eu vou beber. E fui bebendo, ela segura, e não sei o que, agora engole. Ela falou, cara, você 10 para fazer esse exame. Me chamou lá dentro, me mostrou tudinho, ó, me foi falando, tá. E até o cara que antes de mim, ele também tem a calásia, ele também está fazendo exame. Como é que pode, né? Menino, e tu encontrou foi gente, né? Foi. No meu caminho tinha muita calasiana. Pois é. Caraca. Aí, quando eu mostrei para a Ju, eu mandei para ela, ela falou assim, Robson, que bonito o seu esôfago, do jeito que a gente gosta para fazer a cirurgia. Ele tá... Aí isso me enchia de otimismo, entendeu? Porque é ruim quando você vai no médico e ele fala assim, ó, e fica falando de um jeito que tem alguma coisa para falar e não fala. E lá eu só tive coisas positivas, entendeu? Então, ao ponto... A manometria chegou a fazer? Não precisou. Ai, que Você sabia que eu sonhei com isso? Eu sonhava, não era nem com preço. Eu estava mais preocupado de fazer, entendeu? Quando ela falou assim, Robson, pelo que eu vi todos os seus exames, não precisa fazer. Eu comecei a gritar. Aí eu falei assim, mas, nem o preço que é, né? Mas para não enfiar aquilo no nariz, que eu tinha medo de fazer aquilo, entendeu? Mas deu tudo certo, tá? Voltando no doutor Edgar. Ele é tão atencioso que quando eu estava conversando com ele, que eu fui falar não sei o que a gente se despediu, aí eu fui... Aí ele ligou de volta. Eu falei, você ligou? Ele falou assim, mas você não quer falar comigo? Uma coisa aí? Eu falei assim, porra, cara, você é demais. Então, as pessoas que estão lá, que estão recebendo, essas pessoas que estão chegando, são pessoas usadas por Deus. Você sabe disso. A gente que fez isso, eu sou um cara que eu gosto de falar quando a coisa é boa, entendeu? Eu visto a camisa. Eu sou uma pessoa que, aonde eu tiver e tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. A parte, né,
que é todo mundo passa por você. Eu acho muito importante essa, não deixa de fazer, e que isso cresça e que te dê frutos, entendeu? Porque você está lutando por isso, porque através de você também, que você faz parte dessa equipe, as pessoas ficam sabendo dessa doença, como é, como procede, sabe? A diferença de um para o outro, porque quem tem essa doença, não consegue se afastar, porque sempre quer saber alguma coisa. Às vezes eu deito na cama, às vezes tem Netflix, tem não sei o quê, eu não, vou lá no YouTube, já tem você lá, a calada, aí, às vezes tem entrevista, como teve o doutor Edgar, como teve não sei o quê, eu falei assim, eu estou assistindo tudo. Por quê? Eu passei por isso, e eu quero ser um canal de transformação na vida das pessoas também. Entendeu? É muito importante. A informação é muito importante. Cada pessoa que eu converso, eu vou tendo mais certeza que o que eu estou fazendo é válido, assim. E graças a Deus que eu tive esse estalo e falei lá no grupo e o pessoal abraçou, né? É muito importante isso e as pessoas têm que saber disso, porque às vezes tem muita gente sofrendo com isso, morrendo, entendeu? E não sabe, às vezes nem sabe por que morreu, pensa que é uma coisa que não é, entendeu? E tem cura. Tem cura. Não tem cura. A pessoa convive com isso, mas o jeito de... Só você sentar e saber que pode se alimentar, entendeu? Que é a base da sua... para viver, entendeu? É isso, é muito importante. Eu estou muito feliz, eu estou, tipo assim, tudo que acontece comigo, tudo que é grupo lá, eu entro, entendeu? Outro dia eu estava brincando que eu botei uma foto, que eu tenho meu Instagram, eu tenho umas fotos que eu estava com aquela roupa de operar, que bota aquela touquinha, e com tipo um vestidinho que você amarra, aí minha sobrinha falou, tio, você tá igual a minha avó. Aí eu fui, botei um negócio aqui, assim, sabe? Eu estava brincando, antes da cirurgia eu estava brincando, sabe? Depois que eu saí, claro, a gente sai meio debilitado, mas tudo normal. Não é aquele bicho de sete cabeças, aos pouquinhos você... né? É uma coisa que você pensa que, será que eu vou ficar assim? Aí, às vezes, você sente uma dor aqui atrás, que dá aqui, mas que vem tipo no pulmão. Depois da cirurgia, você ainda teve espasmos? Ainda está tendo? Tem pouquinho. Não é aquela coisa que vem que... Antigamente, o espasmo que eu tinha vinha até aqui debaixo do queixo, no dente, chegava a doer isso aqui, ó, que no começo eu pensava que era infarto, né? Mas aí... Agora não, é pouquinho. Eu não conseguia dormir de lado ou de bruços, às vezes eu ficava de lado, ele já vinha e eu já tinha que me ajeitar, entendeu? Só que depois, antes da cirurgia, eu parei conforme a alimentação que eu comecei a usar, eu parei de ter refluxo, eu parei de ter espasmos, assim, na hora de deitar. E depois da cirurgia, eu vou confessar um erro meu que eu fiz junto com a minha filha. Até botei lá, foi no dia antes, depois do Dia dos Pais, eu fui sair com ela. Eu fui para o shopping com ela e ela gosta de McDonald's, né? Aí eu comi. Ela queria comer hambúrguer, mas eu já tinha comido um tempo atrás, depois da cirurgia, que não me desceu bem. Eu fiquei meio ruim. Aí eu fui lá, peguei a comidinha que tinha lá, que era arroz, com uma batatinha, com meio purê e um franguinho. Aí comi. Desceu, sabe? A gente fica feliz quando desce legalzinho, se alimenta, estou me alimentando. E ela comendo os hambúrguer dela e eu cheio de água na boca. Depois chegou o marido dela. Saímos dali, eu e ela, a gente foi tomar aquele sorvete do McDonald's, que é o McFlurry de ovo maltine. E eu adoro aquilo ali. Aí comecei a comer, já tinha comido, comi aquilo ali. O marido dela chegou, a gente foi para sentar, porque ela não falou que tinha achado. Ele comprou um hambúrguer para ela, para ele, e eu comi um hambúrguer. Daquele Mike Melt, não sei o quê, e comi o hambúrguer. Aí, daqui a pouco, a gente ficou andando no shopping, não sei o quê, a gente saiu, tinha uma coisa do Bob's, eles pediram um milkshake, e eu peguei um milkshake pequeno de morango. Eu comi muito.
Mas Mas come, homem, agora tu pode. eu comi, mas sabe o que acontece? Quando eu cheguei em casa, eu estava tão cheio que eu tive refluxo. Voltou um pouquinho, né? Mas não foi refluxo como eu Foi, tinha. eu sei. Então, Foi de aquela muito, comeu demais, né? comi demais, tem que vomitar um pouco daquilo ali, tipo assim. Mas não me senti mal, não me senti com dor, não senti nada, porque é o natural, né? Você comeu, eu comi pra caramba, e agora eu tô o rei das tortinhas, do coisa, mas tudo bem. Mas eu agora tenho prazer em fazer minha comida. Agora, hoje eu fiz ovo mexido, comi pãozinho de francês, fiz um café com leite, depois tomei. Eu estou tomando muito Yakult, entendeu? E estou evacuando normal, de boa, porque eu começo a falar assim: se eu estou evacuando normal porque está indo com o estômago está fazendo o trabalho dele, Mas sabe? é bem isso mesmo. Não é? Porque isso aqui mexe muito com a gente. Positivo, a gente fica positivo, entendeu? Então, é de boa. A coisa que eu hoje estou fazendo, eu estou mais feliz. Você está vendo como é que eu estou? Eu estava muito para baixo, eu estava muito. Não estou preocupado que eu estou magro, que eu perdi peso, nada disso. Eu estou preocupado, não estou preocupado, eu estou agora me alimentando, fazendo as coisas que eu tenho que fazer, Saudável, né? saudável. Não estou. Depois que eu fiz a cirurgia, mais um segredo. Depois que eu fiz a cirurgia, é bom morar sozinho por causa disso. Aí queria minha mãe vir para cá, queria vir meus filhos. Eu falei, não quero ninguém aqui. Me deixa quieto, porque eu não posso me estressar, eu não posso ficar ansioso, porque isso vai me dar espasmo e não sei o quê, tá. Eu fiquei 10 dias dentro de casa, eu só abria, porque eu moro de frente, né? Eu olhava a rua assim, no nono andar, eu olhava a rua, voltava para a cama, aí comia alguma coisa. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu pensei tudo na minha vida antes, durante e depois. Hoje eu tenho uma mente que eu consigo ficar calmo, eu consigo falar. Eu estou falando assim porque eu estou entusiasmado, mas a minha mãe liga para mim, eu ligo para ela. A interação com as pessoas mudou, porque eu não tenho mais, eu não fico de mau humor. Eu não comia direito, eu não tinha hora para comer, sabe? Às vezes eu estava trabalhando, dava vontade de almoçar, eu não ia, às vezes até por causa disso mesmo, né? E não comia. E isso estava me fazendo mal. Hoje eu sinto fome, minha barriga fica roncando. Eu fico assim, gente, que fome é essa? Eu acabei de comer. E é positivo, isso é gostoso. Entendeu? Eu acho que todo mundo tem que passar por isso. Antes de fazer o procedimento, eu estava muito ansioso. Às vezes, eu saía do quarto e ia para a cozinha fazer alguma coisa, meu coração ficava batendo assim. Eu falei assim, gente, por que meu coração está agitado se eu pego o peso na academia e não fico assim? Então, aí fui falar com a Diane, ela, Robson, é por causa disso, você está ansioso por causa da Eu cirurgia que tomo você vai remédio de fazer. ansiedade. Aí eu comecei a sentir isso. A respiração não roda e eu ficava preocupado. Hoje eu até sinto um pouco, mas eu tenho sentido muito dor no corpo. Eu acho que é porque voltei a treinar agora, tem pouco tempo, e eu estou sentindo dor, né? Mas é dor de academia. Mas eu estava estressado não, ansioso. Tem uns 2 dias atrás que eu fiquei ansioso, estava muito nervoso de uma decisão que eu tinha que tomar. Olha, aí eu levantei para ir trabalhar, fui almoçar, porque posso pegar mais à tarde, fui almoçar para poder ir para o trabalho. Eu trabalho na Secretaria de Esporte. Aí eu comecei a sentir frio, que aqui no Rio está fazendo frio. Eu comecei a sentir frio e eu estava agasalhado. E parecia que eu estava com febre. Mas sabe o que foi? O lance da ansiedade que eu estava, parecia que o corpo doía, as pernas doía. Eu liguei para o trabalho e falei, estou indo para casa, não vou para aí. Vim para casa, deitei, comecei a ver televisão, ali quietinho, Aqueceu, né? passou, entendeu? É muita coisa que vem que você tem que saber lidar com isso, entendeu? É isso. A nossa mente, né? Pega a peça, pega a peça. E eu tenho uma espiritualidade muito aguçada, eu acredito muito em Deus. E aconteceram muitas coisas antes de eu ir fazer essa cirurgia. Até em lugares que eu nunca pensei. Eu fui numa costureira minha,
eu tive que apertar a calça, né? Porque eu estava sem calça, eu não tinha como viver, as calças estavam caindo tudo larga. E lá tinha uma menina da igreja, e ela meio que olhou para mim e começou a falar coisas, ó, ela virou assim, vai e volta que você tá bem, vai correr tudo bem. Eles foram passando, foram falando coisas que eu fui, voltei, estou bem, entendeu? E vamos ver. E cada dia eu tô fazendo uma coisa que eu estou reaprendendo a me alimentar com coisas que me faz bem, com coisas. Eu estou esse tempo todo, os 3 meses, sem tomar cerveja. Eu não sou muito de tomar, eu gosto muito de mojito, essas coisas, drink, essas coisas. Porque também tem o negócio de que às vezes viaja, alguma coisa, você acaba bebendo. Mas eu estou até parando de beber, não porque eu não quero mais. Nesse momento, eu estou me priorizando, entendeu? Para poder não Pela ficar sentindo. saúde mesmo, né? É, isso aí. Robson, agora pensa aí naquela pessoa que está aqui conosco, vendo o nosso vídeo até agora, que é alguém que tem a calásia, que descobriu a calásia de repente há pouco tempo e está aí perdido. Eu quero que você deixe uma mensagem para essa pessoa. A gente hoje tem a possibilidade de ter um canal que você vai lá para consultar tudo que chega até você e você não sabe. A Calásia foi isso na minha vida. Eu cheguei, vi o que era e por mim mesmo, entendeu? Eu decidi o que eu queria para mim. Não tinha médico, não tinha ninguém. Eu criei o meu caminho. E hoje, quando você descobre isso, você tem que saber o que você tem, o que você quer, como você quer, para poder você, lá na frente, passar o que eu estou passando para você. Entendeu? A satisfação de ter encontrado pessoas como você, como a Juliana, como toda a equipe, a Diane, a Bárbara, a Miriam, o doutor Edgar, o Yuri, eu sei o nome de todo mundo, entendeu? Que fazem parte da minha vida. Até uma enfermeira que brincava comigo lá no coisa, eu ficava brincando com ela, sabe, na recepção, não, você só vai embora depois que você comer, sabe, depois de almoçar. Então, isso você tem que saber, entendeu? Porque é uma doença que você sabe que não tem cura, e você vai viver com ela. E se você não se cuidar, sabe, se você não se abdicar de algumas coisas, você não vai viver legal. Porque mesmo sem a gente ter essa doença, entendeu? Você tem que ser preparado para coisas que você traz para dentro de você, entendeu? Então, eu deixo uma mensagem que descobriu, vai atrás, porque você tem, não cura, mas que você vai continuar normalmente tendo uma vida normal, se alimentando, entendeu? Vai chegar um ponto que você vai até esquecer que você tem aquilo ali. Você vai descobrir tudo, vai ficar bem, entendeu? Vai viver sua vida como até você mesmo já fez isso e você sabe como é, entendeu? E viver uma vida normal. E só depende de você. E tá com as pessoas certas, como essa equipe lá de João Pessoa, encabeçado pela. Eu falo Juliana porque Juliana é como se fosse cabeça, mas o doutor Edgar ele é exemplar, sabe? Eu costumo dizer que eu estava tranquilo. Eu acho que se eu tivesse morrido nessa cirurgia, eu ia morrer, eu ia acordar assim, ia acordar em outro lugar falando assim, valeu a pena, entendeu? Porque é Mas muita gente boa. você não morreu, tá? Você está muito bem. Eu, eu tenho para mim que tem uma Jennifer antes da Calásia e outra depois da Calásia. Eu acho que você pode ser outra pessoa, mas morto não. É. Eu também sinto isso, que eu sou outra pessoa. Eu estou com mais otimismo, entendeu? De viver, de me cuidar, entendeu? A gente passa por apertos aqui ou outro ali, mas a gente, se tiver fé, a gente vai à frente de boa, entendeu? E é isso. Verdade. Espero que eu Robson, tenha contribuído para isso aqui, para esse podcast, para passar otimismo para as pessoas, entendeu? com certeza contribuiu. Estou muito feliz que você aceitou participar do canal. Mais uma vez, né, quero falar aqui para todo mundo que eu vou deixar aqui embaixo o link do grupo Acalásia Brasil, lá do time da Juliana. Se você tem a Acalásia, entre em contato com eles para saber, né, se o seu caso, o que dá para fazer, né? Porque
Uma coisa que a gente já entendeu é que cada Calas é única, né? E juntos somos mais fortes. Tá bom, Muito obrigadão. Tá, beijão. um prazer te conhecer, viu? Prazer meu. Tchau, Beijão. tchau. Tchau, Tchau. gente. Não esqueçam de se inscrever no canal, hein? Por Escreve favor. sim. Beijo. Beijo.